Sabe-se que, além de seu valor espiritual, a Bíblia contém ensinamentos práticos que, ao longo dos séculos, têm auxiliado pessoas a alcançar prosperidade financeira. Enquanto muitos enfrentam incertezas diante de inflação, recessões e instabilidade econômica, os princípios contidos nas Escrituras permanecem como um guia confiável para a gestão de recursos. No entanto, é surpreendente constatar que inúmeros fiéis ainda não aplicam esses conceitos em suas vidas. Muitos dedicam-se ao oracal, ao trabalho árduo e ao serviço religioso, mas continuam presos a ciclos de endividamento, ansiedade e escassez. Isso não ocorre por falta de fé, mas pela ausência de sabedoria prática para gerar renda estável e abençoada. A fé, sem uma administração responsável, assemelha-se a um poço profundo sem os meios para extrair sua água. Os recursos existem, mas não são aproveitados. Deus não nos criou para viver em constante sobrevivência à espera do próximo salário. Ele nos dotou de propósito, criatividade e capacidade de produzir, construir empreendimentos significativos e desenvolver projetos sólidos. Contudo, quando ignoramos os princípios estabelecidos por ele, as consequências surgem: insegurança, dependência de terceiros e frustração financeira. Essa situação só familiar. Neste momento serão apresentados 4 modelos de negócios fundamentados na Bíblia. Não se trata de promessas mágicas ou atalhos para enriquecimento rápido. São padrões projetados para funcionar em períodos de guerra, escassez e crises, e que continuam eficazes porque, ao agir com sabedoria e fé, cada passo recebe respaldo divino. E que ate o final, pois o 4º modelo pode ser exatamente a solução que você buscava sem perceber. O principal desafio enfrentado por muitos cristãos não é a falta de fé, mas a desconexão entre essa fé e suas decisões financeiras. Eles creem em milagres, pedem provisão, mas administram seus recursos seguindo a lógica do mundo: compras impulsivas, dependência exclusiva de um salário e ausência de planejamento. Deus não abençoa a desordem, ele valoriza a obediência e a organização. As Escrituras estão repletas de orientações sobre administração, trabalho, semeadura e provisão, porém poucas comunidades abordam esses temas de forma clara. O resultado são pessoas que amam a Deus de todo o coração, mas carecem de direção na área financeira. Vivem atadas à sobrevivência a misames, sobrecarregadas por dívidas, pressões e a constante dúvida, porque a bênção não chega à verdade e que as bênçãos não caem do céu como chuva automática. Elas se manifestam por meio de sabedoria e ações concretas. Jesus dedicou parte significativa de seus ensinamentos ao tema do dinheiro. Por quê? Porque ele sabia que onde está o tesouro de uma pessoa, ali também estará seu coração. Não é possível dissociar a vida espiritual da forma como se lida com as finanças. Quando se ignoram princípios como semeadura, gestão ordenada e diversificação, limita-se o que Deus deseja multiplicar. Muitos acreditam que um emprego estável é suficiente, mas isso não é segurança e fragilidade. Uma crise, uma demissão ou uma doença podem desestabilizar toda a estrutura. Enquanto isso, as Escrituras afirmam: o prudente prevê o perigo e se prepara. Não somos chamados a viver reagindo com medo, mas a construir com visão de futuro. Não se trata de ambição excessiva, mas de responsabilidade. Deus não nos criou para trabalhar apenas para pagar contas. Ele deseja que sejamos canais de bênção, que tenhamos paz financeira, que investamos em sua obra e sustentemos nossas famílias sem viver paralisados pelo temor. A escassez não é um destino definitivo, mas uma fase que pode ser transformada. O primeiro modelo: diversificação de fontes de renda. A Bíblia já abordava a diversificação muito antes dos especialistas em finanças pessoais ou do mercado de ações. Em Eclesiastes 11:2, lemos: reparta com 7 e ate com 8, pois não sabes que mal sobrevir à terra. Não se trata apenas de um versículo inspirador, mas de uma estratégia de proteção econômica estabelecida por Deus. Diversificar não é uma moda passageira e um princípio bíblico. Depender de uma única fonte de renda e construir sobre terreno instável. Quantas vezes ouvimos que um bom emprego é suficiente? No entanto, uma crise econômica, uma doença ou uma demissão podem abalar tudo. Deus não quer que nossa provisão dependa de um único canal, mas que flua por múltiplas vias, como um rio alimentado por vários afluentes. A maioria das pessoas estrutura sua vida financeira em um único pilar, mas nenhuma construção se sustenta com apenas uma viga. Por isso, tantos lares desmoronam ao menor impacto. A Bíblia nos exorta à prudência, ao planejamento de longo prazo e à estratégia. A diversificação e uma proteção tanto espiritual quanto prática. Hoje, existem mais opções do que nunca. Renda passiva, produtos digitais, monetização de habilidades, consultorias, investimentos de longo prazo e serviços online. Não faltam recursos para comunicar, falta visão para enxergar oportunidades onde outros só veem limitações. Deus já colocou talentos em cada um. A questão é: você os está colocando em prática? Jesus multiplicou pães e peixes, mas antes do milagre houve organização, ordem e estrutura.
O mesmo se aplica à renda. Se você espera apenas por um aumento ou uma bencal inesperada, limita o que o seu pode realizar. Porém, quando organiza o que sabe fazer e transforma em algo concreto, prepara o terreno para multiplicar cal. Talvez comece de forma simples, vendendo algo em que e bom, oferecendo um serviço específico, criando conteúdo de valor, escrevendo um pequeno e-book, alugando um espaço ou investindo uma quantia modesta em algo produtivo. O que importa não é o tamanho da ideia, mas a intenção do coracal e a sabedoria nas acos. Diversificar também e um ato de fé. E dizer ao Senhor: não ficarei preso ao que e comodo. Abro minhas formas como o Senhor pode prover além do meu salário fixo. Quando essa diversificação nasce da obediência e da diligência, descobre-se que Deus nunca dependeu de uma única fonte. Agora que ampliamos a mentalidade para compreender a importância de múltiplas fontes de renda, prepare-se, pois o próximo modelo não apenas oferece estabilidade, mas constrói legado. Segundo modelo, terra e imóveis. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, Deus utilizou a terra como símbolo de promessa, bencal e herança. Ao falar com Abraão, ele o convida a olhar para o solo e diz que o dará a ele e a seus descendentes para sempre. Gênesis 13:14-17. Não se trata apenas de um espaço físico, mas de um futuro, autoridade e uma fonte constante de provisão. A terra representa estabilidade. Não depende de tendências, algoritmos ou redes sociais. Não entrar em colapso por um erro digital ou uma atualização de plataforma. Enquanto muitos buscam ativos voláteis, a terra continua produzindo e sustentando famílias. E um dos bens mais alinhados com a mentalidade bíblica. O sistema tenta convencer que investir em propriedades é um privilégio reservado aos ricos. No entanto, hoje existem alternativas. Pequenos lotes rurais, fundos imobiliários, terrenos. Você está em uma fase de transical, um veículo simples pode ser o ponto de partida para uma nova fonte de renda. Não é necessário começar com algo grandioso. O que importa é dar o primeiro passo com o que está disponível. A economia do movimento também se estende a outros meios. Bicicletas, patinetes, caminhadas e até mesmo o uso estratégico do transporte público podem se transformar em oportunidades. Há quem tenha iniciado negócios de entrega local, serviços de recados ou até mesmo passeios guiados em áreas turísticas. O essencial é enxergar além do óbvio e identificar como o deslocamento pode gerar valor. Em muitos casos, a limitação não está nos recursos, mas na mentalidade. Enquanto alguns veem um carro como um gasto, outros o enxergam como uma ferramenta de trabalho. Enquanto uns consideram uma bicicleta apenas um meio de lazer, outros a transformam em um instrumento de sustento. A diferença está na disposição de agir e na capacidade de enxergar possibilidades onde outros veem obstáculos. A Bíblia registra que os filhos de Issacar entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Essa sabedoria não se limitava ao conhecimento teórico, mas se traduzia em ação estratégica. Da mesma forma, hoje é possível observar as tendências do mercado e identificar como o transporte e a logística podem ser integrados a um plano de prosperidade, seja por meio de aplicativos, parcerias com pequenos negócios ou iniciativas independentes. Há espaço para quem deseja se posicionar. Outro aspecto relevante é a manutenção dos meios de transporte. Um veículo bem cuidado dura mais, gera menos despesas e pode ser usado por mais tempo como fonte de renda. Investir em revisões periódicas, combustível de qualidade e cuidados básicos e uma forma de proteger o que já foi conquistado. Pequenas ações preventivas evitam grandes prejuízos no futuro. Além disso, a mobilidade não se restringe ao transporte individual. Há oportunidades em aluguel de veículos, compartilhamento de viagens, transporte escolar ou até mesmo na organização de eventos que demandem deslocamento. Cada uma dessas alternativas pode ser explorada com planejamento e dedicação. O princípio bíblico da multiplicação também se aplica aqui, que começa como uma atividade complementar pode se expandir e gerar empregos, formar equipes e até mesmo se tornar uma referência em determinado segmento. O importante é não subestimar o potencial do que já está ao alcance. Para aqueles que ainda não possuem um veículo, existem alternativas. Parcerias com quem já tem, trabalho em plataformas de entrega ou até mesmo a prestação de serviços que envolvam deslocamento podem ser o início. O fundamental é não esperar pelas condições ideais, mas agir com o que está disponível no momento. A economia do movimento e um lembrete de que a prosperidade muitas vezes está ligada à capacidade de se adaptar e inovar. Não se trata apenas de ter recursos, mas de usá-los com inteligência e propósito. Quando há disposição para agir, as portas se abrem de maneiras que nem sempre são previstas. Se essa reflexão tocou em algum ponto específico da sua realidade,
considere dar um passo prático. Avalie o que você já possui e como isso pode ser utilizado de forma mais estratégica. Pequenas mudanças de perspectiva podem fazer uma grande diferença no resultado final. A saúde, o tempo, a energia um propósito definido já constituem os elementos necessários para dar início a qualquer empreendimento. A cal, quando movida pela intenção correta, tende a ser potencializada. Além disso, o movimento rompe com a estagnação mental. Ao se colocar em movimento, é possível identificar necessidades ao redor. Ao servir, surgem oportunidades antes não percebidas. Ao caminhar com direção, os recursos costumam se apresentar no percurso. Não é preciso ter todas as respostas antes de começar. O ponto de partida e o que já está disponível no presente. O que foi apresentado não se limita a conceitos motivacionais passageiros, mas há princípios que se mantêm relevantes independentemente do contexto. Não se trata de uma abordagem meramente financeira ou teórica, mas de uma perspectiva que integra aspectos espirituais ao trabalho, ao sustento e à provisão. Esses fundamentos não são infalíveis por estarem isentos de desafios, mas por estarem alinhados a valores que transcendem as flutuações do mercado. Aqui está o central não e se tais princípios funcionam, mas se haver a disposição para aplicá-los. Se, neste momento, há um peso relacionado a dívidas, portas fechadas ou receio de recomeçar, e é importante lembrar que a prosperidade, sobre essa ótica, não se inicia com um valor monetário. Ela começa com uma decisão interna. A escolha pela obediência, pelo esforço contínuo, pela cal fundamentada na confiança. Trata-se de optar por uma lógica distinta daquela comumente adotada, alinhando-se a uma forma de conduzir as finanças e os projetos. Caso essas ideias tenham encontrado ressonância, pode-se considerar essa reflexão como um ponto de virada, que não seja apenas uma afirmação, mas o marco de uma nova fase. Além disso, para quem ainda não o fez, sugere-se acompanhar conteúdos que abordem o tema de forma mais aprofundada, ativar notificações para não perder atualizações e compartilhar essas ideias com quem possa se beneficiar delas.